Quem foi Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci é um cara tão complexo, tão misterioso, que vamos precisar falar dele durante vários vídeos. Mas nesse vídeo eu vou começar lá do final. Vou começar para falar sobre o porquê que temos obras do Leonardo da Vinci na França, já que ele era italiano. Sim, vamos entender toda essa relação diplomática de Leonardo da Vinci com o Reino da França. Sim. Isso nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então fique aí, porque após a vinheta vamos entender toda essa relação de Leonardo da Vinci com o rei da França. Editor, solta a vinheta. Eu sou Marcelo Pires, sou professor de artes e apaixonado por Leonardo da Vinci. Hoje nós vamos tentar destrinchar um pouquinho a relação de Leonardo da Vinci com a França. Quando você vai lá no Museu do Louvre, em Paris, oui, d'accord, você vai conhecer a grande Mona Lisa, mas não só a Mona Lisa, você vai ver outros quadros do Leonardo da Vinci. E não só no Louvre, por exemplo, em outras cidadezinhas na França, você vai ver obras de arte, obras arquitetônicas, obras da engenharia do próprio Leonardo da Vinci. Mas por que que isso acontece? Para entendermos o porquê que isso acontece, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Estamos falando, né, de um Leonardo que era filho bastardo, era um filho de um cara que não reconheceu Leonardo, deu até algum apoio financeiro para o Leonardo, mas não deu amor para o Leonardo. Então o Leonardo, durante toda a vida, tentou encontrar patronos, ou melhor dizendo, mecenas, que patrocinassem o seu trabalho, mas além de patrocinar o trabalho, o Leonardo queria algum patrono que desse a ele também um respaldo afetivo, além desse respaldo financeiro. Vamos lembrar que o Leonardo, ele morava em Florença, na Itália, e o Leonardo, ele não tinha muito esse patrono em Florença. Vamos lembrar que lá em Florença, no período do Leonardo, existia um cara chamado Lorenzo de Medici. O Lorenzo, ele era um apaixonado por arte, fez alguns trabalhos com Leonardo, porém, ele não era lá um grande fã do trabalho do Leonardo da Vinci. Lorenzo de Medici, por exemplo, era um apaixonado pelo trabalho de um artista chamado Sandro Botticelli. Sim, aquele grande artista do Nascimento de Vênus. Exato, o Nascimento de Vênus, foi uma obra, inclusive, que o Lorenzo de Medici solicitou ao Sandro. Mas isso falaremos em um outro vídeo, porque o Sandro Botticelli é um outro artista também muito importante para falarmos sobre o Renascimento. Mas vamos voltar ao Leonardo. Lorenzo de Medici, por exemplo, ele tinha uma questão de chamar o Leonardo para alguns certos trabalhos, mas o Leonardo nem era o favorito dele. Então ele chega até a dispensar o Leonardo. O Lorenzo ele dispensa o Leonardo, até dando para ele diplomaticamente uma lira, para falar, vai lá, toma essa lira aqui, diplomaticamente falando. Mas tudo bem, nisso o Leonardo sai de Florença, vai para Milão. Então lá em Milão ele continua a sua busca por esse patrono. E lá, depois de algum certo tempo em Milão, ele consegue um apoio de Ludovico Sforza. Ludovico Sforza, que era o cara que mandava em Milão. Ele consegue fazer alguns trabalhos, inclusive aqui no canal tem um vídeo do Palazzo Sforza, onde a gente vê trabalhos do Leonardo dentro do Palazzo Sforza em Milão, e o Ludovico, ele chama o Leonardo para trabalhar. O Leonardo consegue, depois de bastante insistência, entrar para a corte ducal, né? Isso é importante, por quê?
Porque em um certo momento, Milão vai ser dominada pela França. Os Sforza vão perder o poder milanês, né, para a França. Olha a França entrando aqui na vida de Leonardo, né? Exatamente com essa entrada do poder de Milão da França sobre Milão, que vai fazer com que o Leonardo seja conhecido pelos franceses. E aí a gente vai ter o rei Luís XII, ou seja, o rei Luís XII. O rei Luís XII, ele vai ser um completo apaixonado pelas artes do Leonardo da Vinci. Ele vai amar muito, tanto que ele vai comprar várias obras do Leonardo. Isso vai ser muito importante, porque vai fazer com que, após a queda de Luís XII, e aí sim a ascensão do novo rei da França, que é o Francisco I, Francisco vai conhecer o Leonardo, graças a esse amor de Luís XII por Leonardo. Francisco vai conhecer o Leonardo e vai se apaixonar pelo Leonardo, se apaixonar pela pessoa, pela inteligência do Leonardo, vai se apaixonar pela arte do Leonardo. E não só o próprio Francisco, rei da França, como a própria mãe do rei, né, a senhora Luísa de Saboia, que vai falar, filho, a gente precisa trazer Leonardo para a França. É Leonardo aqui na França que vai ajudar a gente, falando tipo arquitetonicamente, em questões de engenharia, ele vai ser muito importante. Então a Luísa de Saboia, mãe de Francisco I, ex-esposa, né, porque viúva de Luís XII, vai chamar o Leonardo para ir para a França. E Leonardo vai até a França e lá é que vai mudar toda uma história, toda a vida do Leonardo. Essa ida do Leonardo para a França ela é muito importante. A gente precisa entender que Leonardo chega na França aos 64 anos. 3 anos antes da morte dele, né? Leonardo morre aos 67 anos e ele só chega na França aos 64, né? Leonardo da Vinci era um cara muito aparentemente mais velho do que ele era, né? Aos 64 anos, as pessoas achavam que o Leonardo tinha 70, 80 anos, né? Leonardo, tanto que nós vemos muitos retratos e autorretratos do Leonardo, e muitos autorretratos já foram desconsiderados como verdadeiros, como originais, porque mostravam um Leonardo da Vinci muito mais velho do que ele era. Porque se a gente sabe que ele morre aos 67 anos e pensando numa pessoa hoje com 67 anos, 67 anos não é uma idade muito avançada para um cara com uma barba absurdamente branca. Isso não existe, né? Mas por quê? Porque Leonardo, ele sofreu tanto na vida, e depois no próximo vídeo, quando a gente for falar realmente da biografia do Leonardo, a gente vai entender isso. Ele sofre tanto da vida dele, na vida, ele tem tantos problemas em questões, inclusive com o próprio pai, que ele vai ter muita dificuldade na vida. E isso eu acredito que vai envelhecê-lo um pouco mais rápido, aparentemente falando. Tá? Então, o Leonardo, ele vai até a França com 64 anos, ele tem apenas 3 anos de vida, mas vão ser 3 anos de vida onde ele vai trabalhar intensamente. Vão ser 3 anos de vida onde ele vai ajudar a construir um palácio para Francisco. Francisco vai dar uma casa para ele, que essa casa tá lá até hoje, chamada Clos d'Ossé. Essa casa, ela é muito importante porque lá é que a gente tem acesso às obras dos últimos minutos, das últimas épocas de vida do Leonardo. Leonardo, quando sai de Milão em direção à França, o Leonardo, ele leva 3 obras inacabadas, tá? São 3 obras que vão com o Leonardo absurdamente, quase ainda para finalizar, que é a Virgem e o Menino com Santa Ana, São João Batista, que é uma outra obra importantíssima, e a grande Mona Lisa.
né? Essas 3 obras, elas saem de Milão em direção à França inacabadas. Elas só vão ser finalizadas na França. Então, isso é um dos motivos dessas obras estarem até hoje na França. Por quê? Porque foram terminadas na França. Mas tem uma outra questão por aí. Só para a gente antes, vamos falar um pouquinho mais dessa relação do rei Francisco I com Leonardo. Era uma relação tão intensa, tão importante, que o Francisco, ele não só era apaixonado pelo Leonardo, pelas suas obras, mas também pela sua inteligência. Leonardo era um cara tão inteligente que ele falava sobre tudo. Se você sentasse para conversar com o Leonardo, lembro bem sobre isso, brincadeira, o Leonardo, ele falava sobre qualquer coisa, ele conversava com a pessoa sobre qualquer coisa, sobre astronomia, engenharia, matemática, faltava só conversar sobre o TikTok e o Facebook. Mas o Leonardo falava sobre tudo. Inclusive, Francisco I dá ao Leonardo o título de primeiro pintor, engenheiro e arquiteto a serviço do rei. Olha a importância de Leonardo. Para qualquer canto que Francisco viajava, ele levava o Leonardo consigo. Então isso era importante porque o Leonardo era quase que um fiel escudeiro do rei Francisco I. Né? Então isso é muito, 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 muito importante. Nesses últimos 3 anos da vida do Leonardo da Vinci, a gente vê uma importância muito grande do trabalho dele com a arquitetura e com a engenharia. Tá? A construção de escadas, de palácios, de jardins, de fontes. Leonardo tinha um grande amor pela água, então ele fazia toda uma engenharia para poder entender como que a água vai se movimentar daqui para cá. Ele tinha um trabalho muito, muito, muito rico. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo meu em Florença, no Museu do Leonardo da Vinci, onde o Leonardo, lá tem alguns equipamentos de engenharia que o Leonardo ele trabalhava exatamente nessa busca de compreender o movimento da água e de como trazer a água de um lado para o outro, ou até às vezes bloquear passagens de água. Leonardo era um gênio e um apaixonado pela água. Mas para a gente finalizar aqui esse vídeo, para a gente entender essa relação de como que essa obra de arte, essas obras chegam ao Museu do Louvre e por que estão lá até hoje. Leonardo, durante a vida dele, ele teve 2 fiéis escudeiros, né? Um cara chamado Szalay e o outro chamado Melzi. Szalay foi um cara que ficou ao lado do Leonardo durante toda a sua época de Itália. Foi um cara que era realmente um fiel escudeiro do Leonardo. Ele não tinha um grande caráter não, tá? Ele era conhecido um pouco como mau caráter, ladrãozinho. Ele tinha um caráter meio duvidoso, mas Leonardo cuidava muito dele. Tanto que quando Leonardo vai até a França, ele deixa as terras que ele tinha ganhado, inclusive, dos Sforzi, ele deixa pro Szalay cuidar, ele deixa para o Szalay. Então o Szalay, ele era uma pessoa muito importante na vida do Leonardo, mas ele não vai com o Leonardo para a França. Quem vai com o Leonardo para a França é o Melzi. Melzi, ele vai com ele para lá e ele continua como fiel escudeiro do Leonardo até o seu último dia de vida. Até o último dia de vida do Leonardo, tá? Então isso é muito importante porque quando o Leonardo morre, o Leonardo vai deixar um testamento, onde nesse testamento ele já começa deixando a sua alma para Deus Pai Todo-Poderoso. E olha que Leonardo nem era tão católico assim, ele na verdade ele nem era ele nem acreditava tanto na existência de Deus, tá? Mas isso é coisa para um outro momento. E ele deixa boa parte das suas obras, das suas terras, ele deixa para o Melzi. E dentro desse pacote encontrava-se também a Mona Lisa, né? Porém, alguns anos após a morte de Leonardo, 5 anos para ser mais propriamente falando, morre o Szalay. Quando o Szalay morre, no inventário da morte do Szalay, descobrem o quadro da Mona Lisa e o outro quadro, Leda e o Cisne.
Esses dois quadros, eles eram da França, eles tinham que estar na França. Então, quando o Szathmáry morre, descobrem, cara, ele roubou esse quadro, mas esse quadro, quando o Leonardo estava vivo, ele estava na França. Então, devolvem esse quadro para a França. O rei leva esse quadro para o seu acervo no Palácio do Louvre e ele fica lá, onde ele está até hoje. Tá? Toda a relação do Palácio do Louvre, para deixar de ser casa real e se transformar no museu, depois a gente conversa num outro vídeo, mas eu tenho um vídeo do Museu do Louvre aqui no canal, então você pode voltar lá, porque lá eu falo também sobre isso. Tá? Mas toda essa relação é importante. Então, por causa da morte do Leonardo, né, e da morte de Szathmáry, esse quadro volta e entra no museu, pro acervo do Museu do Louvre, pro Palácio do Louvre na época. Então, isso faz com que esses quadros estejam lá até hoje. Tá? Até porque Melzi deixa esses quadros para o rei após sua morte, então esses quadros são hoje em dia de propriedade do governo francês, tá? Por isso a Mona Lisa, São João e outros grandes quadros do Leonardo hoje encontram-se no Museu do Louvre. Ok? Cara, tem muita coisa, muita coisa pra gente conversar sobre Leonardo. Leonardo é um artista muito importante, ele tem muito mistério na vida dele, mas não dá pra ficar tudo nesse vídeo. Esse vídeo aqui já está bem grandinho, tá? Espero que você tenha chegado até aqui. Tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui, comenta o que você achou, alguma dúvida que você tenha tido. Eu prometo trazer outros vídeos do Leonardo da Vinci e eu espero que você esteja gostando. Tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? De mostrar para os seus amigos para virem conhecer, porque eu sei que esse é um tema que não tem em nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Fechou? Forte abraço para você. E até o próximo. Editor, solta a vinheta.